Obrigado ao meu colega e amigo, pastor Michel. Quando nos encontramos há alguns meses, e ele me trouxe aqui para conhecer a igreja e a faculdade, eu já estava certo de dar um módulo na pós-graduação, e naquele dia ele me falou sobre esse encontro e me desafiou a trazer a palavra. Confesso que enquanto orava e buscava me preparar, eu fiquei em dúvida. É uma pregação ou é uma aula? E eu lembrei que no meu primeiro pastorado, um irmão que era um tanto desinformado, desligado, enquanto a igreja deliberava, esse tipo de igreja que delibera tudo na sessão administrativa, deliberava se compraria uma lâmpada nesse formato, lâmpadas num outro estilo e tal, e falaram tanto em lâmpada, e ele se levantou e disse assim: isso que os irmãos estão discutindo aí, é uma pregação ou é uma parábola? Nem era uma pregação, nem era uma parábola, não era a compra de uma lâmpada. Mas eu cheguei aqui hoje com essa dúvida: eu vou pregar ou eu vou proferir uma aula? E eu fiquei bem mais confortável quando vi que os organizadores do programa também tiveram a mesma dúvida, que colocaram palavra, pastor Gilton Moraes. Mas a realidade é que eu dou graças a Deus em poder estar com vocês hoje à noite, em podermos, de alguma forma, partilharmos a palavra, ainda que não naquela forma de abrir o livro e lê-lo e explaná-lo a cada um de nós, mas numa forma bem diferente quando estaremos refletindo sobre a reforma e o clamor da igreja. Vamos curvar as nossas frontes em oração. Pai, ajuda-nos a compreendermos os desafios que tens para todos nós no momento atual. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma nova reforma, pautando-nos e as nossas mensagens de acordo com a Tua palavra, com o Teu querer. No nome de Jesus. Amém. Reforma protestante, o clamor da igreja. A reforma religiosa do século XVI é o resultado do clamor de alguns fiéis e um clamor ligado à proclamação na igreja. Sabemos que a pregação evangélica teve seu começo com o próprio Jesus. Tanto que a primeira referência a essa pregação de Jesus está em Marcos, logo quase que abrindo o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, nós lemos: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Estou usando a tradução da NVI. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Esse pequeno relato histórico oferece grandes detalhes. Primeiro diz quando a pregação foi feita, depois que João foi preso. Segundo, apresenta a pessoa do pregador, Jesus. Terceiro, a ocasião quando a pregação foi proferida na Galileia. E quarto e último detalhe aqui, o conteúdo da pregação. E o conteúdo era exatamente esse: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou arrependei-vos e crede no Evangelho, como temos em várias traduções até mais conhecidas. O conteúdo pode ser dividido em dois tópicos para aqueles que gostam de homilética. O primeiro tópico seria o advento do reino. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. A essência desse tópico é que a vinda de Jesus inaugurava um novo tempo,
as profecias do Antigo Testamento se cumpriam. O segundo tópico fala das condições para fazer parte do reino: arrependimento e fé. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Aqui, um detalhe interessante para aqueles que dizem que um sermão tem que ter 3 tópicos. O primeiro sermão pregado por Jesus teve 2 tópicos. Não tenciono apresentar um relato histórico da reforma religiosa do século XVI ou a história dos reformadores. Meu propósito é, refletindo sobre o desvirtuamento da pregação como realidade motivadora da reforma, apresentar a necessidade de um clamor pela volta da biblicidade, da cristocentricidade e da atualidade da pregação odierna. Lembrando que a nossa base não é a reforma, mas a palavra que motivou a própria reforma. Jesus utilizou a Bíblia como base de sua pregação. No episódio da tentação, e nós não podemos fazer uma análise longa, porque senão íamos ter uma semana de palavra, não é? Aqui. No episódio da tentação, ele refutou os argumentos do maligno, citando a sua Bíblia, o Antigo Testamento. Na primeira investida, ele respondeu usando Deuteronômio 8:3. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Quando o tentador sugeriu que ele se atirasse da parte mais alta do templo como uma demonstração da sua divindade, novamente ele citou as Escrituras, Deuteronômio 6,16. Não tentarás o Senhor teu Deus. E na última investida satânica, mais uma vez Jesus respondeu com as Escrituras, Deuteronômio 6,13. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Após proferir o Sermão do Monte, onde utilizou o Antigo Testamento como base, as multidões estavam maravilhadas com o que dele haviam ouvido. A razão fica bem clara, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Mateus 7:29. Essa autoridade foi patenteada do início ao fim do ministério terreno de Jesus. Quando falando pela última vez a seus discípulos, ele afirmou: todo o poder, ou toda a autoridade, me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28:18 e 19. A pregação dos apóstolos foi marcada pela biblicidade. Simples análise da pregação de Pedro, Estevão e Paulo comprova o modo como a Bíblia deles, Antigo Testamento, serviu de base para o que eles pregavam. Os primeiros esforços, envidados no sentido de uma tentativa de restauração e poder da pregação evangélica, que perdeu a sua força nos anos seguintes à era apostólica, foram verificados através de Wycliffe, na segunda metade do século XIV. Daí para frente, o clamor por uma reforma se tornou cada vez mais veemente, culminando com a atuação de Martinho Lutero e outros reformadores no século XVI. Sempre que a pregação se distancia da base bíblica, perde a sua autoridade. A reforma chama-nos a atenção a esse fato. Surgiu como um protesto contra os abusos da Igreja Católica Romana. Lutero não aceitava a pregação de Tetzel e o comércio das indulgências. Estava convicto de que a salvação era resultado de uma experiência pessoal com Deus. E assim, ele levantou-se contrário às indulgências
e pregou contra elas. No dia 31 de outubro de 1517, afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg suas 95 teses, que deram início à reforma religiosa do século XVI. São 5 os principais pilares da reforma. E sobre eles nós vamos discorrer um pouco a partir de aqui. Sola Escritura, só a Escritura, apenas a palavra. E por isso nós cantamos aquilo que Lutero escreveu. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza. É a afirmação da supremacia da palavra de Deus sobre a tradução. Tudo que for alheio à Bíblia deve ser rejeitado no púlpito e nas nossas vidas, nas nossas experiências. A Bíblia não é um entre os livros sagrados. Ela é eterna e infalível. É palavra de Deus. A Bíblia é a voz de Deus em linguagem humana. É lamentável que o momento atual começa a se tornar um tanto parecido com os dias da pré-reforma. Alguns pregadores erguem suas vozes como se fosse a verdade máxima. A autoridade da pregação, no entanto, não está no pretenso poder do pregador, mas na sua capacidade de expor a palavra de Deus. Precisamos lembrar que o texto bíblico não é um ornamento na mão do pregador para completar o traje litúrgico ou pastoral. Também não é um apêndice ao sermão, é parte dele e sua parte mais importante. Alguns dos alunos aqui da faculdade estão com os seus livros aí, com o seu livro O Clamor da Igreja. E eu quero registrar aqui um dos clamores, um dos gritos aí dos ouvintes. Ele diz o seguinte, esse ouvinte: foi duro ter que suportar um sermão fundamentado no último livro que o pregador havia lido, sem qualquer embasamento bíblico. Lamentavelmente, nós começamos a encontrar esse problema. Pregadores que chegam sem qualquer preparo bíblico, abrem a Bíblia, leem um texto, fogem do texto e nunca mais voltam a ele. Um ouvinte fez uma reclamação de um pregador que chegou ao púlpito e disse o seguinte: hoje eu vou falar sobre assuntos diversos. Assuntos diversos. Nós falamos entre amigos, mas não no púlpito. Púlpito é lugar para exposição da palavra. Por mais que seja rico o conteúdo de um livro, mesmo os teológicos, devocionais, ou até livros de sermões, nenhum deles substitui a Bíblia na pregação e na vida dos cristãos. Jamais outro livro, por mais encantadora que seja a sua leitura, substituirá a Bíblia como fonte única para o embasamento de sermões. Jamais substituirá a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Sem Bíblia não há pregação cristã. Outra coluna da reforma que devemos lembrar é o sola gratia. Significa que a graça de Deus, que pela graça de Deus vem a nossa salvação. Ponto inicial da revolta de Lutero foi a venda das indulgências.
todos nós sabemos, já foi mencionado aqui, uma espécie de companhia de seguros para a salvação, mas a salvação de parentes falecidos e para a segurança dos vivos. Um passe livre para pecar, com sucursais no céu, na terra e no purgatório. Como muitas pessoas se interessavam pelo destino de seus parentes falecidos e quisessem comprar a obtenção prévia para o perdão dos seus próprios pecados, o interesse pelas indulgências foi crescente. Puro interesse pessoal, puro interesse material. Desde 1506, essas indulgências foram emitidas, visando angariar recursos para a construção da Basílica de São Pedro, como também já ouvimos aqui. Nesse tempo surgiu João Tetzel, eloquente monge dominicano que ficou como um dos responsáveis pela arrecadação. Ele pregava sem qualquer base bíblica. Era perito em criar histórias fantasiosas que atraíam a atenção do povo e aumentavam. Muito obrigado. Próximo módulo que eu ministrar, você já vai começar com 10. Tá bom, eu estou falando sobre clamor mesmo, pode ser clamor de alunos, né? Então, a gente vive ouvindo esses clamores, mas promessa é promessa. Então, voltando aqui à pregação do Tetzel. Ele pregava sem qualquer base bíblica, perito em criar histórias fantasiosas que atraíam a atenção do povo e aumentavam a venda do seu comércio. Pregava com vigor a necessidade das indulgências como meio para a obtenção do perdão dos pecados. E o povo o ouvia atentamente. Infelizmente, muitas vezes o povo é atraído por novidades. E aqui uma palavra, um alerta a todos nós. Precisamos testar se as novidades que surgem estão de fato embasadas na palavra, a palavra do Senhor. A ganância e a astúcia de Tetzel eram tamanhas que o levavam a afirmar, abre aspas, no mesmo instante em que a moeda tine no cofre, a alma parte do purgatório voando para o céu. Isso para muita gente é fantástico, mas desprovido de qualquer base bíblica. Até parece com a mensagem de alguns falsos pregadores hoje. Estamos vivendo um momento quando encontramos gente capaz de lotear o céu para construir suas mansões na terra. Não há um comércio de indulgências, mas um mercado de bugigangas, um barateamento da mensagem por pregadores inescrupulosos. Alguns fiéis têm denunciado haverem sido iludidos, que coisa terrível, iludidos por pregadores, pastores, que eles arrancaram todo o dinheiro com falsas promessas. Não se prega mais hoje em Lucas 12:15, quando Jesus diz que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Vida cristã não é medida pela prosperidade material, mas pela profundidade da comunhão com Deus. Terceiro pilar da reforma, sola fide, deixa claro que somente a fé é o meio que nos apropriamos, de que nos apropriamos da salvação efetivada pelo Senhor Jesus.
A iniciativa da salvação é a graça. A fé é a resposta a essa iniciativa. Lutero não podia negar o que a Bíblia afirmava. Romanos 5:1. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Não podia deixar de lado o ensino de que, pela graça, nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A salvação não se baseia na liberalidade humana, mas na generosidade divina. Romanos 5:8, Paulo diz: Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. Não é porque alguém vai fazer uma doação, mas porque Cristo se doou. Ele fez a doação maior. O Pai se doou enviando o seu único filho para morrer no nosso lugar. Um personagem sobre quem vale a pena pensarmos quando comemoramos a reforma é Jacques Lefebvre, que viveu entre 1455 e 1536. Foi um grande estudioso da Bíblia. Ele enfatizou a autoridade final das Escrituras e pregou a salvação pela fé e sem sacramentos, constituindo-se assim um antecessor de Lutero. João Calvino recebeu, além da influência de vários outros professores universitários, a de Lefebvre, que ensinava em Sorbonne, Paris, e era um erudito. E esse homem, aos 60 anos de idade, redescobriu as verdades da Bíblia. No ano 1512, quando Lutero ainda era desconhecido, buscava paz para a sua alma. Quando João Calvino, com 3 anos de idade, acompanhava sua mãe nas suas rondas piedosas, Lefebvre publicou uma tradução latina das epístolas do apóstolo Paulo, juntamente com um comentário. E esse comentário de Lefebvre dizia: é Deus quem salva somente. Sola fide. Pregadores e pregadoras que no momento presente enfatizam mais a entrega de contribuições do que a entrega de vidas, precisam tomar cuidado. Pregadores que valorizam mais a exibição impecável diante da sociedade, muitas vezes com comprometimento político duvidoso, precisam cuidado, porque nós precisamos nos apresentar com dignidade diante do Senhor da pregação. Precisamos nos conscientizar da mensagem bíblica que está em Abacuque 2:4, Romanos 1:17, Gálatas 3:11. O justo viverá pela fé. A afirmação "o justo viverá pela fé" ocorre com o propósito ético-pastoral na pregação do profeta Abacuque. Judá se afastara de Deus e sofria debaixo da terrível dominação babilônica. Nesse contexto, o profeta, incomodado diante da aflição, começa dirigindo-se a um Deus que parece indiferente e ausente. Às indagações e murmurações do profeta, o Senhor responde afirmando: o justo viverá pela fé. Muitas vezes não é como nós gostaríamos que fosse. Muitas vezes nós não entendemos, mas precisamos compreender que o Senhor é soberano
Resta-nos vivermos pela fé. Nós não temos e nem podemos dar ordens ao Senhor, mas nos submetermos à sua vontade. Na pregação paulina, a expressão ganha um sentido doutrinário e apologético, defesa da doutrina, como parte relevante da mensagem que o apóstolo tem a pregar. Somente pela fé. O justo viverá pela fé. Na carta aos Gálatas, ocorre como um texto paralelo, fundamentando o argumento de que é pela fé que nós somos justificados. Outro pilar da reforma, solos Christus, significa que é tão somente Cristo a base da salvação. Somos salvos unicamente pelos méritos e pelo sacrifício de Cristo, e não com base em qualquer outra situação ou ação humana. A teologia da nossa pregação precisa ter como base a nossa experiência com Jesus. É o fato de havermos nos encontrado com o Salvador, que autentica a nossa pregação. Como aconteceu na experiência do apóstolo Paulo. Pregar a mensagem do Senhor Jesus não é opção, é dever. Dever com prazer. E Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. E esse final tão conhecido e tão excelente, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Pregar deve constituir-se a razão de ser da nossa vida. Para o pregador autêntico, será melhor morrer do que perder o privilégio de pregar graciosamente essa mensagem que só Deus salva, e salva unicamente pela sua graça. A mensagem que pregamos não deve consistir em informar sobre a gratuita iniciativa de Deus e sobre o acontecimento da morte e ressurreição de Jesus de Nazaré. Ela é, sobretudo, palavra de Deus e palavra de Jesus Cristo. A palavra que pregamos deve estar identificada com a nossa conduta. Não apenas as palavras do pregador fala, mas a sua vida fala tão alto que os fiéis não vão poder escutar as nossas palavras se elas não estiverem sintonizadas com a nossa vida. No púlpito pregamos com palavras, a palavra, e com a vida de acordo com a palavra. Não dá para separar conceitos e praxis. Teologia e vida caminham juntos. Quando isso acontece, vivemos o outro pilar da reforma, o solo Christus. O segredo está na total dependência de Jesus. Não se trata apenas de uma pregação alicerçada no Cristo, mas toda uma vida nele fundamentada. Assim como Paulo, devemos ter uma nítida visão daquilo que Cristo significa em nós. E é pena que não tenhamos tempo para fazermos uma análise em Colossenses das afirmações profundas, afirmações cristológicas do apóstolo Paulo. Jesus é aquele em quem habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. O único que pode nos dar vida perdoando os nossos pecados, cancelando a nossa dívida e sendo cravado numa cruz, onde triunfou. Colossenses 2:13 e 15.
o único capaz de fazer desaparecer todas as barreiras e indiferenças, uma vez que Ele é tudo em todos. Podemos nós, tantos anos depois, quase 500 anos depois da reforma, podemos afirmar que a nossa pregação é somente por Cristo. Quando tantas vezes hoje os pregadores e os dirigentes de música e outros que estão servindo a igreja, parece que estão servindo para o seu próprio deleite. E aí nós chegamos ao último pilar da reforma, que é soli Deo glória. Glória a Deus somente, significando que o nosso propósito único deve ser o louvor da glória de Deus. Para que estamos aqui? Para que o nome do Senhor seja glorificado. A pregação inclui uma dinâmica extraordinária, que vai extremamente além da nossa capacitação e da nossa imaginação. A glória dos resultados será sempre do Senhor da pregação. Pregamos para que diante dele todo joelho se dobre e toda língua confesse que ele, Cristo Jesus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, 8 a 11. Sem ser rudes com os bondosos irmãos que nos elogiam, que elogiam as nossas prédicas, as nossas mensagens, nós devemos, com todo cuidado, agradecer-lhes, acrescentando sempre que Deus é maravilhoso e a palavra dele há de ser sempre viva e eficaz. Desafiando-nos a ouvir e praticar. Notem bem, não estamos aqui simplesmente para ouvirmos a mensagem, mas para praticá-la. Praticar aquilo que Deus tem para nós. E qual a beleza da pregação? A beleza da pregação vem do brilho da glória do Senhor. E Paulo fala de seu pensamento. Ele diz: quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6,14. John Piper declara: o alvo da pregação é a glória de Deus, refletida na submissão prazerosa da sua criação. Precisamos reconhecer que tudo vem de Deus. Nós estamos aqui pela misericórdia divina. Somos simples instrumento. Alguém, em uma ocasião, vendo a simplicidade de um esboço meu numa turma de mestrado, me disse assim: mas, professor Gilton, o senhor vai pregar, o senhor já pregou essa mensagem? O senhor trouxe isso aqui só para a gente. Eu disse: não, eu já preguei na minha igreja. Mas como é que o senhor prega isso? E ele disse: se eu pregar isso no meu púlpito, o que é que as pessoas vão pensar de mim? Como é que eu vou me apresentar? E eu disse: você precisa se apresentar a Deus. E as pessoas não têm que pensar nada de você, elas têm que ouvir a mensagem com tanta clareza, com tanta nitidez, a ponto de serem capazes de compreender, a ponto de serem capazes de ver o brilho da glória do Senhor. Precisamos reconhecer que a excelência da pregação não está em nós, mas no conteúdo da mensagem que pregamos. Quem reconhece a soberania de Deus e a sua própria finitude, sabe que a apresentação e os resultados
da pregação não podem ter outro propósito senão glorificar ao Senhor. Só lhe deu glória, só para a glória de Deus. Motiva-nos a pensar em um tempo quando o marketing de alguns movimentos evangelísticos evidencia mais o pregador do que a pregação. E como isso é lamentável, mais o cantor ou os cantores do que as músicas que eles apresentam. Um tempo quando alguns pregadores e alguns cantores já começam a não apenas cobrar cachês, o que já seria terrível, mas cachês altos, insuportáveis. Pregador é um proclamador das boas novas. E o músico, apesar de artista, ele é também arauto das boas novas da palavra de Deus. Cruzada fulano de tal. Já viram isso? Cantor fulano de tal. Fazemos para quê? Para aparecer ou para a glória de Deus? Que Deus me livre de aparecer, porque quem busca aparecer servindo o Senhor já está recebendo o seu galardão, um galardão humano, e nós sabemos que o nosso galardão transcende esse mundo e se projeta no além em glória, quando o Senhor nos chamar e disser para cada um de nós: receba o galardão que está preparado desde a fundação dos séculos. Se a pregação não for para a glória de Deus, não valerá a pena ser pregada. Urge uma nova reforma. O clamor dos ouvintes não foi somente no passado, mas o clamor dos ouvintes é algo atual, o clamor da igreja, clamor por um despertar dos pregadores, para que do púlpito possa sair o fogo capaz de acender a chama de um avivamento. Para que em nós, pregadores, haja o prazer de pregar tão somente a Bíblia, de proclamarmos com palavras e com a vida que só pela graça temos vida, de não apenas pregarmos, mas experimentarmos, vivenciarmos no nosso dia a dia, a cada instante, que o justo vive pela fé. E é tão somente por ela que nós somos salvos, de vivermos identificados com Cristo, a ponto de Ele viver em nós e de fazermos tudo para a glória de Deus. Só assim veremos acesa a chama da pregação, com um conteúdo acima da forma, a compreensão além da retórica, a vida mais que o discurso, e Cristo antes de tudo. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe.